Bom, agora que você já sabe o que é número de oxidação, eu acho interessante a gente entender onde esse conceito vai ser aplicado, né? Todas as pilhas, baterias, produtores de energia elétrica graças a uma reação química só conseguem produzir graças a esse princípio da oxirredução. Então eu preciso analisar em uma reação química quem perde e quem recebe. E se alguém perde e alguém recebe, eu tenho fluxo de elétrons e esse fluxo de elétrons, consequentemente, vai gerar energia elétrica. Tá? Então, esse número de oxidação é muito importante para o conceito de pilhas. E a gente vai ver aqui um simulador, né, que envolve todo esse princípio, que mostra para a gente todo esse princípio da oxidação e redução. Eu tenho uma pilha clássica, né, um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. O zinco ele tem a característica de perder elétrons. Então, olha só o que está acontecendo com esse eletrodo de zinco. Ele está diminuindo. Por que ele está diminuindo? Porque o zinco está perdendo elétrons. Vamos aproximar essa tela para a gente poder ver um modelo microscópico, né, de todo esse fenômeno envolvido. Bom, então eu tenho aqui esse eletrodo, nesse eletrodo de zinco. O zinco é chamado de ânodo, aquele que sofre a oxidação. E a gente percebe que esse zinco, por estar perdendo elétrons, olha lá os elétrons saindo desse eletrodo de zinco. Está saindo. E o zinco está se dissolvendo nessa solução. Tá? Então, quando o zinco perde elétrons, os elétrons saem do eletrodo e o zinco vai para a solução na forma de um cátion zinco 2+. Tá? Isso vai criar uma deposição, vai começar o zinco ficar depositado ali naquele recipiente e, consequentemente, vai ter uma diminuição de massa do eletrodo. Então, se o zinco está oxidando, ele está diminuindo. Os elétrons vão até o outro eletrodo, que é o eletrodo de cobre, chegou ali no eletrodo de cobre, e existe cobre na solução, né? O cobre que está na solução está na forma de um cátion também, do Cu2+, que vai ser atraído por esses elétrons. Essa atração do cobre pelos elétrons cria uma certa deposição, um aumento significativo na massa do eletrodo de cobre. Então olha só como que é importante analisar quem está oxidando e quem está reduzindo, para que eu possa saber, né, quem vai diminuir em proporção, em massa, né, e quem vai aumentar. Esse diminuir significa oxidar, tá? Então está oxidando na pilha. E esse aumentar significa reduzir na pilha, nessa pilha de Daniell. Tudo bem? Então, esse modelo é um modelo muito confortável para explicar esse comportamento das substâncias químicas diante de um princípio de oxirredução. Tudo bem? Bom, agora que nós já estamos situados em todo esse fenômeno, né, onde nós vamos usar isso aqui, para que serve, vamos aplicar numa reação química. Vamos ver se essa reação química eu consigo analisar todo esse princípio da oxidação e da redução e analisar, relacionar com aqueles conteúdos, aqueles conceitos que nós já vimos anteriormente. Então, fica a dica aí para você, se você não assistiu a primeira aula sobre número de oxidação, clique aqui em cima, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês essa aula. É muito importante esse conjunto de regras que a gente vai seguir para responder essa questão aqui, essa reação química. Então, a gente tem uma reação química grande, né? E a gente vai ver se essa é ou não é uma reação de oxirredução. Será que existe transferência de elétrons nessa reação química aqui? Vamos ver. Para isso, eu preciso daquele conceito do número de oxidação. Vamos lá. O átomo de oxigênio, a gente sabe que tem o NOx constante, -2, tá certo? Exceto nos peróxidos, vamos voltar àquela tabelinha da aula passada, né? E eu tenho 4 átomos de oxigênio, ou seja, 4 vezes -2, então dá -8. O potássio está na família 1, ele é um metal alcalino, então todo metal alcalino vale +1. Nesse caso, então, para que a somatória da molécula seja 0, o manganês tem que valer +7. Circula esse +7, nós vamos voltar nele daqui a pouquinho.
Na molécula de HCl, no composto HCl, o hidrogênio vale mais 1. Para valer 0, a somatória 0, o cloro tem que valer menos 1. Mais 1 com menos 1, 0. Regrinha prática, o NOx de uma substância simples, uma substância neutra, tem que ser igual a 0. Tudo bem? KCl mais 1 do potássio, porque ele está na família 1 da tabela periódica, e para que a somatória seja 0, o Cl vale menos 1. MnCl2, olha aquela regrinha bem simples também do cloro. Quando o cloro está à direita do composto, quando ele aparece lá por último no composto, ele vale menos 1. Então aqui o cloro vale menos 1 e eu tenho 2 átomos de cloro, então vale menos 2. Cada cloro vale menos 1, 2 cloros valem menos 2. Então o manganês aqui está valendo mais 2. Perceberam que o manganês do lado dos reagentes ele valia mais 7 e no lado dos produtos agora vale mais 2. Então houve variação no número de oxidação aí. Tudo bem? Vamos ver se existe outro elemento com essa característica. Olha lá o cloro, Cl, substância simples. A regra é clara, né? O cloro, Cl2, substância simples, toda substância simples, o NOx é igual a 0. Tudo bem? O hidrogênio aqui vale mais 1, como eu tenho 2 hidrogênios, mais 2. Então o oxigênio, constante na molécula de água, menos 2. Ok? Menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. Agora a gente percebe, e é esse mecanismo que você vai fazer para resolver esses exercícios de oxirredução. Olha lá o manganês. O manganês está indo de mais 7 para mais 2. Então você vai fazer, vai ligar um manganês ao outro. Você vai ligar tudo que está variando. O manganês está indo de mais 7 para mais 2. E o cloro está indo de menos 1 para 0. Então vai unir esses 2 átomos de cloro. São esses 2 elementos que nós vamos analisar. Tudo bem? Agora olha só, de mais 7 para mais 2, o que está acontecendo? Coloca na tua cabeça, o elétron ele é negativo. Então imagina que o manganês está mais 7, ok? Está mais 7. Se ele recebe um elétron, ele recebe uma carga negativa. Então de mais 7, recebeu uma carga negativa, foi para mais 6. Se recebeu mais uma carga negativa, foi para mais 5, para mais 4, para mais 3 e chegou em mais 2. Então de mais 7 para mais 2, ele teve que receber elétrons. Então aqui, recebe elétrons. E o recebimento de elétrons é uma característica essencial da redução. Então eu posso falar, para essa reação, que o elemento que está sofrendo a redução, nessa reação química aqui, é o manganês. O manganês está recebendo elétrons. Agora, ele está recebendo elétrons de quem? De quem está oxidando. Quem que está oxidando? Olha lá o Cl. O Cl era menos 1 e lá no produto ele foi para 0. De menos 1 para 0 eu tirei cargas negativas. Tirar cargas negativas significa tirar elétrons. Então o que está acontecendo com o cloro aqui é uma perda. Perda de elétrons. E essa perda de elétrons é a característica essencial da oxidação. Podemos falar então que o elemento que sofre a oxidação é o cloro. Tudo bem? Então essa é uma reação de oxirredução porque existe um elemento que está perdendo e o outro elemento que está recebendo. Há fluxo de elétrons daquele que está recebendo para aquele que está perdendo, né? Então, o manganês é aquele elemento que recebe, que é chamado de redução, que é o elemento que sofre a redução, e o cloro, que está perdendo, é chamado de oxidação, né? O cloro é que está sofrendo a oxidação e essa é uma reação de oxirredução. Tudo bem?